Oi, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes e hoje uma conversa muito especial, muito aguardada. Fazia tempo já que eu vinha cantando ele. Pera, deixa eu baixar esse outro som aqui, já deu. Fazia tempo que eu vinha cantando ele para vir aqui conversar com a gente, com a comunidade, tanto do Paz e Bem quanto da Pós TV 247. E é uma pessoa muito atarefada, tem muita coisa, muitas frentes de trabalho, muito demandado, realmente muito difícil, uma vida muito intensa, muito lançada, né, e dedicada nos caminhos do segmento do mestre dele. Ele vai contar para nós quem é o mestre dele. É o Padre Ticão. Padre Ticão, pároco da paróquia... a paróquia que tem tudo a ver com o canal Paz e Bem, né? Paróquia São Francisco de Assis, né? Nosso cumprimento, Paz e Bem, é o cumprimento originado do cumprimento de São Francisco de Assis, né? Então, Padre Ticão, todo pai, toda paz e todo bem para o senhor, muito bem chegado aqui. Paz e bem, Mauro, e a todos os amigos da Rede 247. Uma alegria imensa estar aqui hoje, ao lado do Eduardo. Aqui está a Simone, também aqui participando. Oi, Simone. Presente aqui. Minha segurança. Oi. Oi, Simone, como é que você chama? Seu nome completo? Você sabe. A Simone é Simone da Silva Gonçalves. Ela está fazendo um tratamento de saúde. Ela veio de Minas Gerais. Simone, muito legal você estar aqui. Desculpa, você está aqui com a gente hoje, tá bom? Gostei muito. Muito obrigado. Bom, ao lado do outro lado do Padre Ticão, está o Eduardo Brasileiro, que já é um conhecido nosso aqui do canal Paz e Bem. Acho que a comunidade da Pós TV 247 ainda não conhece. O Eduardo Brasileiro também como o Padre Ticão, é um dos líderes da IPDM, Igreja Povo de Deus em Movimento, que é hoje um dos movimentos de referência, um dos grupos de referência na dinâmica da busca da recuperação da originalidade, do caminho, da trajetória da Igreja Católica no país, especialmente a igreja que segue nos passos originais do cristianismo, dos primeiros séculos, do Vaticano II e da teologia da libertação, né? Da caminhada da igreja viva, da igreja vinculada ao povo brasileiro. Então, puxa, estou super feliz, muito alegre mesmo de voltar com vocês dois aqui, com vocês três, né? Com a Simone também, muito juntos aqui numa conversa boa. Nossa conversa está acontecendo ao vivo nesta terça-feira, um dia muito importante, dia de manifestações pela educação, né, pela previdência social, pela manutenção da previdência social em todo o país, de protesto contra essa situação, né, de um regime aí quase que de terror. Dia 13 de agosto, terça-feira, 2h30 da tarde. O programa começou com meia hora de atraso por conta de problemas de conexão que a gente finalmente conseguiu resolver. Se você está assistindo na estreia na Pós TV 247, hoje é quarta-feira, sempre no dia seguinte, né? Então, quarta-feira, 13 horas, está começando na Pós TV 247. E aí você pode assistir a qualquer momento, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, a hora que você quiser, qualquer momento, qualquer dia, qualquer horário, está disponível para você essa conversa. Quero saudar, então, aqueles da comunidade que estão participando dessa conversa ao vivo. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Estamos já aqui ao vivo, já achei. Pronto. Quero saudar, então, quem está chegando. O José Luiz Almeida, boa tarde, de São Vicente, ele manda para nós, Lula livre. O Raul Gamers Futebol, Raul, legal você estar aqui com a gente de novo. Manda boa tarde de São Bernardo do Campo. Luiz Cláudio Queiroz, parabéns a todos aí, grande encontro. Lula livre, Palestina livre. Roxane Magalhães, Lula livre. O pessoal vai chegando, vai participando e, na medida do possível, eu vou trazendo as questões da comunidade para vocês dois. Bom, o Padre Ticão ele é muito conhecido nesse universo da vida da igreja, no universo da comunidade pobre da Zona Leste de São Paulo. A paróquia dele é no bairro de Ermelino Matarazzo, por conta
da sua jornada voltada ao trabalho para a vida, né? O trabalho para a vida ele vai contar para nós. Mas ele ficou conhecido fora desses muros, bem conhecido, por conta de uma sequência de agressões que ele recebeu de fundamentalistas católicos vinculados ao bolsonarismo. E sobre essas agressões, nós vamos conversar aqui também. Mas antes de falar disso, eu quero saber dessa jornada sua aí, Padre Ticão. Você ficou bastante conhecido no universo católico, no universo de gente de caminhos de espiritualidade distintos aí da Zona Leste, de outros lugares também. Tem gente de todo o Brasil que já tinha e tem Padre Ticão como referência nesse seu trabalho voltado à questão da saúde. Conta para nós um pouco, Padre. Então, como eu estou, acho que é em causa própria, porque eu estou caminhando para a quarta idade, né? Então, aqui, eu estou há 41 anos aqui, né? Nós sempre fizemos um trabalho de saúde, mas esse trabalho de saúde era a saúde do mercado e a saúde do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, não é tudo da doença, Ministério da Doença e Secretaria da Doença. E nós aqui, com toda nossa boa vontade, nós fomos fazendo movimentos de saúde, como tem até hoje, para construir um hospital, para construir um posto de saúde, como aconteceu aqui, o Hospital de Ermelino, com 360 leitos, uma grande luta, os postos de saúde. Mas o que aconteceu, Mauro? É que a comunidade lutou, construiu o prédio e se implanta dentro desses prédios públicos da saúde, hospitais e postos, um modelo de saúde que não é da saúde, que é da doença, né? Que é colocar remédio na boca do povo, né? Então, nós começamos há 3 anos, acordamos, vamos dizer assim, há 3 anos para perceber que essa saúde do mercado, ela quer só ter lucro. E é uma indústria hoje trilionária, ela não é nem bilionária, né? E começamos há 3 anos a fazer um trabalho de uma saúde preventiva, educativa, holística, integrativa. E tem tido resultados altamente positivos, né? Nós buscamos aqui trabalhar com todas as terapias naturais possíveis. Nós seguimos alguns princípios, por exemplo, o pai da medicina, ele já dizia, seja médico de si mesmo, seja médico de você mesmo, né? E você não terceirizar a sua saúde. É o que nós assistimos hoje. As pessoas terceirizam a sua saúde. Quem vai num médico e o médico não dá muito remédio para ele, para essa pessoa, esse médico não é bom, né? Uhum. Então, esse é um princípio nosso. Um outro princípio que nós trabalhamos aqui é dessa saúde, é um todo. Ela não é só, você vai no médico, o médico fala, você toma esse remédio. Não. A saúde é a água que nós bebemos. Nós somos 70% de água. Então, nós temos que beber a melhor água do mundo. Uhum. E aqui nós trabalhamos, Mauro, com uma tecnologia japonesa que produz uma água chamada Kangen. Nunca ouvi falar disso, Padre Ticão, nunca ouvi falar disso. O que é? Água Kangen? Kangen. É uma tecnologia que veio do Japão. Ela é uma água fina, leve e natural. Ela é 2.000 vezes mais fina que qualquer outra água mineral. E ela tem um pH 9,5. Então, é uma água... Como é que essa água existe? Vocês importam do Japão a água? O equipamento, o ionizador, o aparelho é uma fábrica de água. Ah, é? Uma fábrica de água. Me pergunta quanto custa. Quanto custa? O preço de uma quimioterapia, R$18.000. Certo. Cada quimio que a pessoa faz, R$18.000. A comunidade fez 3 grandes reuniões e a comunidade decidiu comprar o aparelho. Uhum. Então, hoje tem cerca de
400 famílias fazendo uma experiência da melhor água do mundo hoje. Então, um único equipamento desses serve, produz água suficiente. Imagino que a água que vem da rede, é isso? Exatamente. É uma Passa por água esse aparelho. da rede. De cada 2 litros que entra, um se torna Kangen e o outro, ela retira toda a química da água. Retira toda a química. E está trazendo resultados maravilhosos da saúde das pessoas. Há quanto tempo essa experiência está acontecendo? É o 3º ano. E as pessoas sentem diferença na qualidade de vida ao tomar essa água? E quando você começar a tomar essa água, você vai tomar um copo e vai urinar 2. Ele vai começar a fazer uma limpeza interna. Esta água começou em Okinawa, no Japão. Uhum. É o sul do Japão. O governo japonês fez uma pesquisa onde tinha mais pessoas com 100 anos. E era nessa região de Okinawa. A pergunta segunda: por que aqui tem mais pessoas com 100 anos? Por causa da água. E aí o governo japonês começou a fazer um equipamento para que todo o povo do Japão bebesse igual esta água. O primeiro equipamento era do tamanho desta sala aqui, enorme. Hoje, com as tecnologias, é um aparelho portátil. E as famílias aí de Hermelino Matarazzo, são quantas famílias que participam dessa experiência? Hoje tem 400 famílias fazendo essa experiência. E aí o pessoal leva seus galões aí na paróquia, enche e leva para casa? Leva para casa. Essa água tem que ser consumida em uma semana, no máximo 10 dias, para ela conservar o pH. Então, a paróquia São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo, tem uma biquinha, como a gente chamava no passado. Agora vai ter uma biqueira com a cannabis. Mas era, no passado, não tinha água encanada, as pessoas iam na bica buscar água. Tá aí. Legal, gostei. Muito interessante. O senhor mencionou esse tema da cannabis. Não vou te chamar de senhor mais, chega. Você, tá bom, Padre Chicão? Você é um dos mais... você é muito conhecido também, Padre Chicão, por ser uma liderança na defesa do uso medicinal da cannabis, né? Popularmente conhecida como maconha. Como é que é? O que é isso? O que é esse seu caminho aí? A questão da gente estar fazendo aqui um curso da cannabis entra dentro dessa questão da saúde preventiva. Nós trabalhamos aqui 3 terapias que são proibidas. A cannabis, o ozônio e uma coisa chamada MMS. A cannabis, ela está numa fase de regularização. Então, quase todos os países do mundo hoje já legalizaram a cannabis, a maconha medicinal, e com efeitos altamente positivos para pessoas que têm Alzheimer, para pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm convulsões, pessoas que têm Parkinson. É um negócio fantástico. Você precisa ver como essas pessoas que têm Parkinson sofrem com remédio químico e, de repente, começa a tomar e nem treme mais. É um negócio assim. Pessoas que têm Alzheimer. Aqui, outro dia, veio uma família que mora no centro de São Paulo, na região de Perdizes. E uma das pessoas da família com Alzheimer. Essa família, logo que começou os sintomas do Alzheimer, eles foram no farmacêutico da esquina, que é muito amigo, pediu uma orientação. Ele falou, olha, para Alzheimer tem esses 4 remédios. Aí eles marcaram uma consulta no médico mais especialista, né? E não é que ele chega lá, sabe quais os remédios que ele indicou? Os 4 do farmacêutico. Aí a família conheceu um médico top do Alzheimer. Caríssima a consulta. Sabe o que ele receitou para a pessoa? 4 remédios do farmacêutico da esquina. Aí... Eu tô rindo, mas é dramático, né?
Dramático, é. Isso mostra os limites que essa medicina do mercado tem, né? Que vai até um certo ponto, né? E hoje a experiência aqui de mães que têm filhos autistas, né? Pessoas que têm esquizofrenia, uma série de problemas, a cannabis está dando uma resposta maravilhosa, né? E é nisso que nós estamos estudando. Muitas pessoas já estão plantando em casa, né? Nós incentivamos o plantio e a pessoa pega a flor da cannabis e ela fabrica o óleo. E aí entra toda uma discussão. Nós temos aqui hoje um médico que semanalmente ele vem dar consultas aqui na comunidade, né? E orienta como fazer uso da cannabis. Quer dizer, um médico que está fora dessa dinâmica da indústria farmacêutica. Exatamente. Ele tem 40 anos, por exemplo, o Dr. Remo, ele tem 40 anos de medicina e 30 anos com a cannabis, né? Ah, tá. Então, semanalmente, ele atende uma série de pessoas orientando como fazer uso do óleo da cannabis. Claro que cada caso é um caso, né? A história da pessoa, a idade, mas, de maneira geral, sempre traz um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Sim. E as pessoas aí não enfrentam problema com a polícia porque plantam a cannabis em casa, a maconha em casa? Sabe que eu, pessoalmente, estou visitando as delegacias e os coronéis aqui da região, né? E foi interessante, eu tive agora Coronéis da Polícia Militar, né? Polícia Militar. Eu estive lá visitando, levando a nossa carta de legalização, né? E dizendo que a polícia aqui na Zona Leste tem uma outra postura de quem está plantando para fins de saúde, né? E tem sido um diálogo muito compreensivo, né? O último diálogo foi com o major, e ele até me disse, olha, eu tenho um amigo que é da polícia, ele está vendendo um carro para ir fazer o tratamento do câncer com a cannabis nos Estados Unidos. Eu falei, tá aí, major, quem tem dinheiro e quem tem carro para vender vai fazer em Portugal, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá e assim por diante, né? Por isso que nós temos que legalizar no Brasil. Então, e hoje no Brasil, quem não tem dinheiro corre para Emelino Matarazzo, então. Olha, a nossa intenção, ainda hoje, nós vamos iniciar aqui um grupo de uma pesquisa, porque é muito importante, todas as pessoas que estão fazendo uso da cannabis, essas pessoas começarem a registrar para ter aquilo que a ciência e a medicina falam, né? Você ter os dados científicos, né? Mas, olha, toda planta, ela já tem toda a ciência da natureza, né? Mas, Padre Ticão, na sua... Por que esse preconceito, por que essa perseguição, esse preconceito todo, por que essa agressividade em relação a esse tema da legalização da maconha? O profeta Oséias falava assim, meu povo está morrendo por ignorância, por falta de conhecimento. Então, eu gosto muito de um médico da cannabis chamado Paulo Fleury, e ele diz assim, existe uma hipocrisia religiosa, né, que fica falando contra uma coisa que nem conhece, né? Existe uma hipocrisia dos políticos, que já era para ser aprovado. A Argentina aprovou agora, sem debate, 100% de aprovação no Senado, né? Existe uma hipocrisia da justiça, né? E nós estamos entrando na justiça pedindo autorização. Agora, é claro, quando a gente pega uma juíza, um juiz que nasceu de chocadeira elétrica, né? Ou você pega um juiz que nasceu de uma mãe e é um ser humano. A diferença que tem na justiça e muita hipocrisia, né? E existe uma grande parte da sociedade que tem essa hipocrisia, mas é uma ignorância. Eu costumo dizer que
Deus perdoa pecado, mas não perdoa a ignorância, porque a ignorância você tem que vencer a ignorância, né? E que leva à morte. O profeta Oséias já falava isso na época de Hipócrates. Oséias e Hipócrates viviam juntos 400 antes de Cristo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui, Mauro, é um trabalho de conscientização, de vencer o preconceito. E você, olha, eu vou dar 2 exemplos. Uma mãe que veio com câncer no cérebro e ela tinha dores e não dormia. Aí o filho disse: mãe, toma o óleo da cannabis. Não, isso é coisa de maconheiro, tal, né? Aí o filho trouxe o óleo e ela tomou. Tomou e naquela noite ela dormiu e passaram as dores. Depois de 1 mês e meio ela volta no médico e o médico falou: nossa, o câncer no seu cérebro o tumor está diminuindo. E fez até a medição, tudo, né? Hoje ela disse: eu sou a maior defensora da cannabis. Não foi por amor, mas foi pela dor, né? E hoje ela é uma grande, ela dá testemunho aonde pede para dizer: olha, a cannabis ajuda em muito, cada caso é um caso, mas sempre está ajudando. Uma segunda mãe com 2 crianças aqui de Mogi das Cruzes, ela sabia que era importante para as filhas, mas ela não usava por causa do preconceito. Aí ela ficou sabendo que na igreja ia ter um curso da cannabis. Ela falou assim: nossa, deixa eu ir lá ver. Ela veio, conversou comigo, e eu consegui o óleo para ela, né? Daí 1 mês e meio ela quis dar um testemunho das filhas. Imagine, ela falou que nunca tinha conseguido dormir nos últimos anos durante 5 horas seguidas, acordando a noite toda, vendo as filhas que também não dormiam. E quando ela começa a dar, naquelas noites, ela consegue dormir 5 horas seguidas. As filhas doentes, é isso? As filhas melhorando e ela conseguindo dormir à noite também, porque as filhas estavam dormindo, né? São testemunhos, assim, belíssimos. É impressionante, Padre Chicão. Fantástico, porque onde menos se esperaria, talvez, né, nesse universo da vida religiosa, da vida... Mas onde menos se esperaria, mas é onde podia brotar mesmo, né? Porque no terreno da vida de uma espiritualidade aberta, plural, de paz, de bem, tem preconceito, que o novo pode surgir. Você mencionou que são 3 terapias importantes que vocês usam, né? A cannabis, a gente comentou, isso. A outra é o ozônio, é isso? Ozônio, é. O que é o ozônio? Não entrando ainda diretamente no ozônio, só um parecer. Nós trabalhamos muito aqui que a vida é que cura a vida. É Gênesis 1:29. Deus criou a natureza e é da natureza que nós tiramos a vida e a saúde. Nós fazemos aqui um tratamento do câncer, a vida que cura a vida. O tratamento nosso do câncer aqui, seguimos um médico alemão chamado Leonard Coldewey. Os livros dele ainda estão em inglês. Mas ele diz assim: quem faz químio, cirurgia, biópsia e rádio, de 100 pessoas, sobrevive 3 pessoas. Quem faz o tratamento natural da vida, de 100 pessoas, sobrevive 98. A diferença. Tem um padre chamado, ele é terapeuta, gaúcho, ele diz o seguinte, ele tem um vídeo de 30 minutos. Padre Paulo Wendling, W-E-N-D-L-I-N-G, Wendling. Esse Padre Paulo tem um vídeo de 30 minutos e ele tem muitos livros. E ele é um defensor desse princípio. A vida cura a vida, né? E agora, voltando, então, à segunda terapia. A segunda terapia que nós trabalhamos aqui, ela é legalizada para os dentistas. Quando eu respiro O2, oxigênio. O ozônio é O3, tem uma molécula a mais. O ozônio
ele é um gás que ele tem uma capacidade de matar os nossos vírus, né? Tudo aquilo que é doente em nosso organismo. 2.500 vezes mais que qualquer antibiótico ou qualquer remédio. Nós criamos aqui uma casa do ozônio agora, há 3 meses. Tivemos sexta-feira aqui o Dr. Coimbra, de São José dos Campos, uma das palestras, 90 anos esse médico. Foi uma das coisas mais belas que eu já vi dessa medicina da saúde natural. A aplicação do ozônio. A aplicação do ozônio ajuda a curar 236 enfermidades. Podem pesquisar Lair Ribeiro e o ozônio. E depois tem muita coisa do ozônio. Por isso, nós estamos incentivando. Temos uma casa e já vai abrir mais 2 comunidades aplicando o ozônio nas pessoas. Como é que você aplica o ozônio nas pessoas? Por exemplo, concretamente, quem tem aquelas feridas na perna, por causa do diabetes, isso é a coisa mais fácil de curar com ozônio. A pessoa tem a ferida, tem pessoas que vêm aqui com 10, 12, 15 anos com as feridas. Você aplica o ozônio na ferida, né? Limpa bem, e você passa um óleo ozonizado, óleo com ozônio, 3 vezes ao dia. Claro que a pessoa tem que fazer também uma limpeza interna dela, né? Uma dieta. Ela tem que evitar comer, por exemplo, tudo que vem do trigo, né? Por um período, ela tem que... E uma série de alimentos processados, que têm químicas, que isso, mais cedo ou mais tarde, veio a fatura. O Brasil é campeão mundial de amputação de dedo, de perna e de pé. Campeão mundial. E vai ser mais ainda. Em Portugal, eles aplicam ozônio há 15 anos, com sucesso extraordinário. A Alemanha, de cada 100 pessoas que precisam fazer uma cirurgia na Alemanha, antes vai fazer a aplicação do ozônio. Tem o ozônio retal, o ozônio, todas as maneiras de aplicar o ozônio. E de 100 pessoas, apenas 40 vão fazer cirurgia. 60% resolve com ozônio. Tem uma história aí, uma história dos povos antigos. Por exemplo, quando o urubu come carniça, não sei se já reparou, quem é da roça sabe disso. Esse urubu come a carniça e ele começa a subir. Você começa a olhar, ele vai girando e vai subindo, subindo. Tem hora que até parece que ele desaparece. Segundo a tradição dos antigos, ele tem um encontro na camada de ozônio, aonde ele mata aquelas bactérias da carniça que ele comeu. E os antigos esperavam o urubu descer, tiravam algumas penas e faziam um tipo de um chá que ajudava a curar as pessoas. Olha que coisa super interessante. Mas o ozônio é questão de tempo que ele vai ser aplicado em todos os hospitais. Tem muitas pessoas que vão nos hospitais e saem com doenças de dentro do hospital, pegaram contaminação. Se o hospital usasse o ozônio, ninguém estaria pegando essas contaminações do hospital. E a lei não permite aqui no Brasil? A lei diz assim, que somente as enfermeiras e os enfermeiros podem aplicar o ozônio. Os médicos só podem aplicar em pesquisa. Isso é uma maneira de podar o ozônio. Tem um caso concreto, veio uma pessoa de Portugal, que lá em Portugal usa há mais de 15 anos. Ele queria conhecer a saúde no Brasil. E puseram ele aqui num bairro do Itaim Paulista para ele passar um tempo que ele queria conhecer a saúde. No primeiro dia que ele chegou lá, chega uma senhora de cadeira com a perna com as feridas. Na hora ele falou para a senhora,
eu vou levar agora na sala do ozônio. E ele pega essa senhora e vai falar com o gerente, o Luiz. Luiz, aonde é a sala do ozônio? E a resposta do gerente, o que é isso? Olha aqui. A Maria Margarete Que Costa. nós chegamos. É um negócio, né? A Maria Margarete Costa, que é aqui da comunidade Paz e Bem, está sempre com a gente aqui. Ela é uma luz para nós, a Maria Margarete. Legal que você está aqui. Ela está dizendo o seguinte, que a medicina em Cuba é muito avançada e um dos motivos é o uso do ozônio nos hospitais, até no banho. Exatamente. Os 41 hospitais de Cuba usam a aplicação do ozônio. Ele é de graça praticamente, né? Você compra só o aparelho e você pode fazer a autoaplicação em você e você pode aplicar nas pessoas, né? Existe essa água ozonizada, não é isso? Tem a água ozonizada, por exemplo, poucos países, acho que 3 ou 4 países do mundo usam esse método que nós temos aqui em São Paulo, da água da Sabesp, que é uma água criminosa, Ela é tratada com flúor, que gera câncer, ela tem todas as químicas, até alumínio tem nessa água para fazer, e quase todos os países do mundo usam a aplicação do ozônio na água. A população da Suíça, quase todos os estados americanos já usam, e assim por diante, Japão, todo mundo está usando a água com ozônio. As famílias mais ricas hoje têm as suas piscinas com ozônio, né? Então, para ver como que a cidade de Tiradentes, o bairro aqui da Zona Leste, cidade de Tiradentes, a média de vida da população é 58 anos. É um dos mais baixos, né, do planeta. Eu estive lá e estou acompanhando um grupo da saúde preventiva. Na última reunião, eu perguntei quem é que bebe a água da torneira. A maioria bebe esta água que causa doença nas pessoas, né? Então, nós fizemos já um abaixo-assinado à Sabesp, mas vai ser uma luta muito grande ainda para que a água que a população possa beber do ozônio e também que o ozônio seja aplicado em toda a rede pública de saúde. Tá bom. Bom, e agora o terceiro, MMS. Nunca ouvi falar em MMS, já vi no chat aqui gente falando que já ouviu falar, quer saber mais. O que é MMS? O MMS... o terceiro pé desse tripé seu aí, né? Cannabis medicinal, ozônio e MMS. O que é MMS? O MMS é um mineral miraculoso da saúde. Isso, quem pôs esse nome foi um americano chamado Jim Humbert. O Jim Humbert, ele esteve aqui na América do Sul, ele é um americano muito inquieto, sempre pesquisando, estudando, e ele estava numa mineradora há muitos anos aqui na América do Sul, e na mineradora tinham muitos trabalhadores com a malária. E à noite, muitas pessoas, quando ele chegou, com a malária. E a cidade mais próxima era 400 quilômetros. E ele estava com o dióxido de cloro. O MMS é formado de 2 produtos. Um deles é o dióxido de cloro. Ele fez a mistura do dióxido de cloro e o cloreto de sódio, e ele preparou e deu para as pessoas que estavam com malária. No outro dia, ninguém tinha mais nada. Aí começa a ter aquelas perguntas, né? Se cura a malária, pode curar outras doenças? E aí o Jim Humbert, ele começa a ser muito perseguido. Nos Estados Unidos, em muitos lugares, é proibido. Se você, aqui em Brasil, tiver uma farmácia vendendo MMS, se chegar o pessoal da Anvisa, fecha e prende a pessoa, né?
Nossa. É um negócio, assim, muito rigoroso. Sob qual alegação? A alegação é que cura, porque cura as pessoas. Tem um livro da doutora Kerry, 700 páginas. Ela usa não a expressão MMS, mas ela usa a expressão CDS, que ela faz um protocolo para quem é autista a tomar o MMS. Aí lá ela põe o protocolo 1000, tem vários protocolos e com resultados altamente positivos de cura de pessoas com autismo e outras doenças. O que o MMS faz? Você faz o preparado, você pode comprar o MMS no Mercado Livre. Mas o que acontece? Segundo informações que correm aqui, que esse MMS que está no Mercado Livre, ele é muito falsificado para não funcionar. E aí as pessoas compram, usam e falam, não funciona. Mas se você tiver uma fonte qualificada e tomar o MMS, o que ele faz? Quando você toma um MMS, ele tem a capacidade de fazer uma limpa no seu organismo somente das células ácidas e aquilo que não serve para a saúde. Por exemplo, todas as pessoas do Brasil têm vermes, todas. Você acha que é do tempo, e nós somos do tempo, que a nossa mãe dava para nós o mata-vermes, o vermífugo. Né? Eu adorava, porque depois ela dava um vidrinho de biotônico Fontoura. Estava ótimo aquilo. Mas todas as pessoas devem tomar a cada 6 meses um vermífugo. Essa é uma orientação da saúde preventiva. Por exemplo, todas as pessoas que têm diabetes, todas têm vermes no pâncreas. Por isso que o pâncreas não funciona. E o pâncreas não funcionando, você vai no médico, se ele é um médico do mercado, ele vai dar um remédio para o pâncreas funcionar. Aí o remédio chega e fala assim para o pâncreas, trabalha, vagabundo. E ele começa a trabalhar. Mas chega uma hora que ele está lá com os vermes, não deixa ele funcionar. Então, tomar remédio para vermes, todo mundo... Eu estou falando isso agora, voltando ao MMS. Tem alguns vermes que ele forma no intestino um tipo de uma cabana, que chama, parece um plástico, que chama biofilme, né? E que somente o MMS é que tem a capacidade de limpar e matar esses vermes e jogar fora. Aqui nós tivemos um caso de uma pessoa que estava com câncer, e ela começa a tomar o MMS, aí a família fala, nossa, que era o pai da família, né? Meu pai ontem, quando ele fez a necessidade, saiu, parece um plástico. Era justamente, o verme ele faz uma cabana e ele fica ali. Eu até brinco com o pessoal que eu falo assim, que de manhã os vermes cantam aquela música, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas quem toma o MMS, ele faz uma limpeza interna na pessoa. Qual que é o protocolo mais comum aqui usado? Você pega, durante 21 dias, você começa com uma gota do dióxido de cloro e do clorito. E aí você põe num litro de água. Você tem que deixar 1 minuto, 2, as duas soluções. Aí você põe num litro de água. Ao longo do dia, você vai tomando esse litro de água com MMS. O segundo dia, 2 gotas, 3 até 21. Quando chega mais ou menos no 15º dia, tem que ser seguido. A pessoa... Aí o cheiro do dióxido de cloro, né, que é o cloro, o mar tem 90% de cloro, né? Então, quando chega no 10º, pode chegar um momento que dá até uma diarreia na pessoa, é quando limpa internamente a pessoa. Todas as pessoas aqui da comunidade que fazem uso do MMS começam a sentir muito melhor, porque ele faz uma limpeza interna da pessoa. Quais são os 2 componentes do MMS? Olha,
quem estuda mais aqui na comunidade é o diácono Maurinho, né? Ele faz várias terapias, mas o mais conhecido, o que eu lembro mais agora, é o dióxido de cloro, né? Esse é um. E depois tem um segundo, que é o clorito de sódio, né? Mas o Maurinho é que tem essa fórmula mais precisa, e o Dr. Paulo Sato, que é o nosso orientador geral desse trabalho com MMS. Bom, imagino que quem fizer pesquisa na internet vai achar também. Nossa, tem uma literatura maravilhosa. Legal. Do MMS. Fantástico. Então, a gente está tendo uma conversa aqui no Paz e Bem na Pós TV 247 muito diferente sobre terapias de vida para a vida. Terapias de vida para a vida. E no caso dessa dinâmica liderada pelo Padre Ticão na paróquia São Francisco de Assis, em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, baseada nesse tripé: cannabis medicinal, ozônio e MMS. Fantástico, fantástico. Eu nunca tinha ouvido. E é muito interessante. Sabe onde é? Você que é de outros estados, que é de fora do Brasil, que está assistindo a gente, sabe o que é Hermelino do Matarazzo? É a zona leste. Não é a região dos ricos. Não é a região dos ricos. Não é a região dos ricos em São Paulo, é os Jardins, é uma parte do Morumbi, né? Porque lá no Morumbi também tem a favela de Paraisópolis e outras favelas ali. Mas é um quisto do Morumbi. Não é nesses lugares onde ficam os ricos, os multimilionários, não. É numa região de classe média baixa, de pobres, de gente operária, de trabalhadores, trabalhadoras. Ali tem luz e saúde para o Brasil inteiro, referência para o Brasil inteiro. Muito legal. Estou falando agora com o Eduardo. 90, quase 90% do dinheiro da saúde do Brasil é gasto nos últimos 2 anos dos brasileiros. Deu para entender? Quase todo o dinheiro vai para os últimos remédios. Então, se pegasse todo esse dinheiro, 10% desse dinheiro, Mauro, é o que faz o Japão, a Alemanha, a França, fazer um trabalho no Brasil de saúde preventiva. Daqui 1 ano, metade não ia aparecer mais no posto de saúde. Não ia mais para o hospital. Veio uma pessoa da Espanha, ele estava me dizendo assim, que um jovem que termina o ensino médio na Espanha, ele sabe mais medicina que os médicos da América Latina. É verdade, porque lá, o que o jovem aprende? A saúde preventiva, dele não adoecer, de não ficar doente. E como é um médico aqui nosso, se você pegar aqui as faculdades, aqui do nosso pedaço, da Zona Leste, são faculdades que são patrocinadas, quase todas, pela indústria farmacêutica. Você vai numa faculdade, é de chorar, você vê lá, a meninada só está aprendendo. Tal doença é tal remédio. E pior, todo médico que receita um remédio químico tem o CRM e cai um din-din na conta dele. Isso está na internet, mas a indústria farmacêutica, ela faz encontros em Florianópolis, Santa Catarina, na Bahia, nos melhores hotéis do Brasil, e durante vários dias. Eles reservam 2, 3 horas para dizer para os médicos o seguinte: olha, agora vocês vão dar esse veneno para o povo, esses remédios químicos, né? Mas isso está na internet, eu não estou falando nada de extraordinário, é simplesmente lamentável, e a população até assimilou isso, e eu repito aquilo que eu falei no começo: quem vai num médico e ele não receita um remédio, a pessoa não vai embora tranquila. Eu pedi para o Eduardo Brasileiro vir participar dessa conversa maravilhosa, fantástica com o Padre Ticão. Primeiro, porque o Eduardo Brasileiro é testemunha de tudo isso que acontece, né? Exato. Tô aprendendo do mesmo jeito. Eu sou da 4ª idade, ele é da 1ª idade. Agora, o Padre Ticão, então, é conhecido por esse projeto de saúde, né? Vida que regenera a vida que salva a vida.
ele é mais conhecido fora dos círculos da saúde, né, na mídia mais tradicional, conservadora, por conta desse projeto do uso da cannabis medicinal, porque ele é muito combatido pela direita, pelos conservadores, pelos fundamentalistas, mas a situação ficou bem mais complicada nas últimas semanas por conta de uma Semana da Juventude que teve aí na paróquia. Acho que foi a 36ª Semana da Juventude. Eu pedi para o Eduardo vir contar o que aconteceu nessa Semana da Juventude e por que teve essa reação. O padre Ticão tem sofrido sistematicamente ameaças de morte desde então. Fala, Edu. 36 anos de Semana da Juventude, né? Não é uma coisa... Os jovens que começaram já estão lá na terceira idade quase, né? E aí você pensa, qual é a intenção da Semana da Juventude? Agremiar a juventude dos setores da Diocese de São Miguel Paulista e mais jovens que não estão interessados, ou não estão envolvidos em comunidade, mas que encontram nesse momento um espaço de formação, um espaço de informação. E a juventude quer se informar. Então, a coordenação do grupo aqui, né, o Renovação Jovem, é um grupo de jovens aqui da paróquia, resolveu fazer alguns temas que são cadentes na vida da juventude, que está debatendo isso na escola, que está debatendo isso na família, na rua, e debater isso no espaço eclesial, né? E aí colocaram um tema da política pública na segunda-feira, uma celebração interreligiosa na terça. Na quarta-feira, o Ticão conversou sobre cannabis medicinal, e na quinta, um debate sobre os direitos das mulheres. Ou seja, uma sociedade machista, ancorada aí... Violenta contra as mulheres. Violência, os dados de violência contra a mulher são as coisas mais absurdas, sobretudo quando vai vindo mais para as periferias, e os dados que a gente tem acesso, né? Porque é muita coisa silenciada. Então, a juventude daqui falou, Ticão, a gente quer fazer um debate muito sério sobre isso, vamos fazer. E veio um espaço democrático de debate. Mas o que está acontecendo, e a gente conversava um pouquinho antes de começar a transmissão, é que nesse momento político que o Brasil está vivendo, grupos que antigamente só resmungavam e puxavam uma sociedade conservadora, hoje encontraram muito abono e muita chancela do presidente da República, que é essa chancela de vamos lá e vamos proibir de se debater algo. Vamos proibir de conhecer saúde preventiva, vamos proibir de debater por que as mulheres sofrem violência na sociedade. Foi isso, né? Um grupo de pessoas da região, mas eles maximizaram, né? Porque eles foram num youtuber conhecido, que é o Bernardo Kister, e jogou no Bernardo Kister, que é um dos youtubers preferidos do presidente, e ele fez uma campanha, vamos proibir... Os youtubers preferidos do Jair Bolsonaro. Não Jair Bolsonaro. Para presidente e para esse sujeito que não... É verdade. É o que ele está sentado, não é verdade o fato que deveria ser. E aí o Bernardo Kister fez essa grande provocação aí nacional. O que acontece? Eles são muito ágeis na questão de telefonias e denúncias. Então começaram a ligar. Ligaram aqui, ligaram provavelmente na Cúria, ligaram em todos os lugares, com a chance de coibir. Primeiro que uma mulher viesse falar sobre violência contra a mulher. Eu acho que o tema principal deles é isso, né? Essa questão dos direitos femininos, ficam extremamente reativos a isso. E aí isso gerou uma repercussão. No dia, vieram alguns, tentaram tolir o debate, mas o debate aconteceu porque era a maioria, as pessoas que queriam ouvir. Eles tentaram impedir que o debate acontecesse? Foram aí? Teve gente? Foram, fizeram barulho. É umas coisas bem doidas, né? A gente começou a ver o que aconteceu nesse debate. Eles ficam saudando a igreja. Salve a Santa Igreja, salve Virgem Nossa Senhora. Como se nós não pertencêssemos à igreja e nós estivéssemos ocupando o lado. Tanto que eles perceberam que foi tão ruim essa mobilização deles, eles são bons de redes, mas publicamente não, eles tentaram fazer uma oração do terço em frente à igreja aqui, no sábado, pedindo a conversão da igreja e a conversão do padre. E o padre está aqui, continua convertido. Mas eles vieram, 16, 17 pessoas. Mas cabe a nós pensarmos um pouco que a sua maioria é jovens, né? E isso é uma coisa séria, que a nossa sociedade tem que debater muito, né? E tem que investir em espaços de formação para a juventude, como a Semana da Juventude aqui. Porque, em sua maioria, jovens constroem um discurso
que é totalmente contraditório do século passado, do milênio passado, leis, leis e leis, mas não falam uma coisa, não falam do Papa Francisco. Eles citam o Papa de 300 anos atrás, mas não acompanha com essa sociedade, ou seja, o Evangelho não está enculturado, o Evangelho não está vivendo a sua realidade. Né? O Eduardo, o que eu soube é que um dos motivos do ódio desses fundamentalistas foi o fato de ter sido convidado uma integrante deste grupo Católicas pelo Direito de Decidir para participar da semana, é isso? Sim, é isso, é verdade. Porque o Católicas pelo Direito de Decidir é um grupo de católicas, mulheres católicas, que defendem, eles dizem que elas defendem o aborto, elas não defendem o aborto, ninguém defende o aborto. Elas defendem que cada mulher, que as mulheres, em seu sofrimento, tenham liberdade de fazer escolhas. Exato. Essa é a grande questão que elas colocam. Elas não defendem o aborto. Ninguém defende o aborto. A Ivone Gebara faz essa conversa, ela fala, ninguém fala, vamos abortar, sai lá da clínica de aborto clandestino e vai no shopping, vai passear, vai no parque. Não, porque é um processo doloroso. O que essas mulheres, as católicas pelo direito de decidir, chamam para si é a responsabilidade de fazer um debate sobre que o Estado assista todas as mulheres e não só as que ele interessa, as que quer interessar, que quer coordenar o corpo delas, dominar o corpo delas, que são todas as mulheres. Ou seja, uma política pública que discuta isso com seriedade, que faça uma conversa e claro, e nós, enquanto igreja, sermos uma igreja, como o Papa Francisco fala, uma igreja de portas abertas, ou seja, uma igreja que acolhe o debate, areja as ideias numa sociedade totalmente intolerante, né? Padre Ticão, fiquei muito... Uma questão... Desculpa, por favor, padre. Entra uma questão que é a violência contra a mulher, né? A cada 2 horas no Brasil, mais ou menos, uma mulher é assassinada. E a cada 2 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência, né? E isso tem que ser debatido abertamente. Quando fala do aborto, milhares de pessoas no Brasil, milhares de mulheres no Brasil e nos países pobres, né, que não têm legislação, essas mulheres procuram, quando elas querem fazer o aborto, elas procuram o fundo de quintal, vamos chamar como é falado aqui, né? E milhares de pessoas todo ano morrem porque fazem esse caminho. Então, o que eu falei aos jovens, que é o seguinte, tem que se discutir abertamente isso, né? É uma violência que a mulher sofre, ninguém aqui está defendendo o aborto, né? Que isso cria uma situação dramática para a mulher e sobra só para ela, né, no fundo. Então, esse grupo que veio aqui é um grupo de pessoas violentas, inclusive tem um dos chefes do grupo que tem fotos com metralhadora, com o terço e com o revólver, né? Fazendo tiro, né? Ainda hoje o SBT fez um programa aqui da comunidade e coloca essas figuras dessas pessoas. Então, por exemplo, no domingo, eu estou receoso, porque a gente ouve quantas pessoas estão entrando aí nas igrejas ou num shopping, no mercado e atirando nos outros. Nos Estados Unidos, isso está acontecendo permanentemente, né? E aqui no Brasil já aconteceu, de pessoas entrarem até em igreja, seja católica, evangélica. Na última foi na Igreja Católica de Campinas, outro dia foi numa igreja evangélica no Rio de Janeiro. A pessoa entra na igreja atirando. Por quê? Porque tem um modelo, né, miliciano de ser influenciado por isso, né? Uma autoridade, ela influencia muito. Então, nós temos uma juventude que está sendo levada nesse rodo da violência, de você ter arma, e você achando que você tendo arma, você vai estar seguro, não é isso? E a realidade mostra ao contrário. Então, é uma situação lamentável que pessoas de dentro da igreja estejam defendendo um modelo que Jesus foi massacrado, não é isso? Foi torturado, e agora você pega uma autoridade pública defendendo tortura, né? Isso é e em nome do cristianismo, e se diz cristão. Eu acho que esse uso, né, desde o fascismo nascente, ele sempre teve o ingrediente da saúde, da religião ligada ao fascismo. É o que nós estamos assistindo hoje.
A religião ela é uma capa, ela tem um emocional muito forte das pessoas. Às vezes as pessoas nem pensam mais, né, por conta disso. Como que Deus, ainda ontem alguém falava isso. Quando você lê lá, bem-aventurados, quando Jesus fala, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, isso é para você individualmente, mas o governante, ele tem direito de matar. Olha a leitura dos fascistas usando a religião. Um abraço, Mauro. Olha, eu fiquei muito impressionado porque vi os posts, né, as mensagens agressivas em relação a você, Padre Ticão, e muita gente dizendo assim, ai, que saudades do tempo da fogueira. Jovens. Então, assim, gente dizendo o seguinte, olha, o tempo da Inquisição era bom, o tempo da tortura era bom, o tempo, né, em que calar o outro, a outra, com violência era bom. Fiquei muito impactado com isso, muito... Nossa, dá um travo no estômago, né? Porque realmente é algo que... Pensar que jovens estão entrando nessa canoa furada de imaginar que é possível torturar alguém. Então, eu fiz questão de trazer o Padre Ticão e o Eduardo Brasileiro aqui hoje para dizer que, gente, tem outro caminho, tem vida em abundância, tem vida para todo mundo, mesmo para essa turma. Mesmo tem vida para essa turma. Eu digo, gente, eu não odeio o Bolsonaro. Não odeio. Eu quero que o Bolsonaro viva bem, ele, os filhos, o clã Bolsonaro todo, a mulher, todo mundo. Eu só não quero que eles arruinem o nosso país, né? Mas que eles tenham a vida deles. Não quero mal de ninguém. Acho que a gente não quer o mal de ninguém, né? O que choca isto, né? Que pessoas, em nome da religião, queiram o mal de outros, né? Isso é muito, muito ruim, muito feio, muito desumanizante, né? Muito desumanizante. Olha, estou muito feliz por essa conversa. Quem chegou aqui na roda foi o Pedro Lima Vasconcelos. Pedro Lima Vasconcelos é professor, é protagonista importantíssimo aqui do canal Paz e Bem. Foi o professor do curso de Canudos, é o professor do curso Retalhos da Nossa História, o curso do presidente Lula, né, que o presidente Lula nos fez, e ele está dizendo, olha aqui que legal. Saudação a você, Mauro, ao Eduardo e ao bravo Padre Ticão, com quem tive o prazer de ter algumas aulas nos meus tempos de formação teológica nos anos 1980, na Assunção, na Faculdade Assunção. Olha que legal. Século passado, hein? Século passado. Não, muito legal. Para encerrar, estamos já completando aqui 1 hora de conversa. Acho que, nossa, fantástica essa conversa, fantástica. E acho que dois temas que tem tudo a ver, porque tudo é vida, né? Tudo é a temática da vida, costurando essa conversa toda com o Padre Ticão e com o Eduardo Brasileiro. Então, eu queria devolver a bola para vocês fazerem as despedidas, mas antes delas, as considerações que vocês julgarem relevantes para a nossa comunidade. Olha, a todo o grupo que está aí acompanhando, né, eu gostaria de dizer assim, que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos defender radicalmente a democracia, defender radicalmente a cidadania de todos, né? Defender a vida de todos. Nós vemos uma elite que está se apoderando da política, que está se apoderando da economia do Brasil. Eu acho que agora a eleição na Argentina foi uma resposta maravilhosa. Fiquei assim, estou entusiasmado que o que aconteceu na Argentina, a América Latina vai reviver isso com muito entusiasmo. A população tomar rédeas da história. E para encerrar, eu gostaria de deixar o meu celular, se alguém gostaria de informações da saúde preventiva, nós temos dezenas de 011 999 43 2646. O nosso intuito é formar grupos da saúde preventiva. Estive já em Juiz de Fora, cidade de São Carlos, no interior. Aqui em São Paulo, na Zona Sul, começamos um grupo da cannabis. E o nosso intuito é
multiplicar grupos da saúde preventiva, educativa, holística, integrativa. É isso aí. Fala, Eduardo. É o seguinte, não, pera lá, Padre. Vamos ver, ó. 11 99 94 não, 11 999 43 2646. Exato, Certo. Então, eu vou colocar esse número na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato com o Padre Ticão. Qual é o endereço aí da paróquia São Francisco de Assis, Padre Ticão? Quem quiser assistir a missa, participar das reuniões aí? Rua Miguel Rachid, Uhum. 997, Hermelino Matarazzo. 997 Menino Matarazzo. Vou colocar o endereço também aqui na descrição do vídeo. Edu, sua despedida, suas considerações de despedida. Eu aprendi. Grande apóstolo da Zona Leste do Brasil. É mesmo, é verdade. É A verdade. primeira vez que eu vi o Eduardo, está fazendo alguns anos. Faz tempo. Eu profetizei, Senhor, um profeta está nascendo na Zona Leste. Eu aprendi muito. Nessa sacristia aqui, eu estava com o Plínio de Arruda Sampaio, de saudosa memória, uma vez com o Padre Ticão, 2010, 2014, e ele falou que a impressora, né? A Xerox era... Como é que é mesmo, Ticão? Era o mimeógrafo a álcool. É isso. Mimeógrafo a álcool. E aí tinha que imprimir, que era a ferramenta da revolução, né? E agora o celular, o WhatsApp do Ticão já é a ferramenta da revolução. A gente encaminha ela por aí, pelo WhatsApp. Mas a gente, enquanto a gente formou isso em 2010, a Igreja Povo de Deus Movimento, né? O Ticão, Padre Jalmir, Padre Paulo, Padre Devair, Padre Dimas, e tantos outros padres que se somaram, trouxeram as paróquias para fazer uma formação. E eu surgi disso, desse fruto de padres engajados em fazer formação de leigos para os leigos se empoderarem. Mas se empoderarem para uma igreja libertadora, né? Porque tem muito leigo empoderado para a igreja clerical, né? E desse processo a gente saiu numa dinâmica seguinte: vamos construir o poder popular, ou seja, o poder que o povo fale hoje. Qual é a democracia que quer? Lá em Itaquera, a gente fez uma pesquisa sobre qual era o tema que o pessoal quer mais debater em relação à política. E em todas as comunidades deu saúde, né? As pessoas querem falar de saúde, as pessoas querem falar da vida delas, né? O que tá doendo. E a gente vai está produzindo e vai lançar a cartilha nesse domingo sobre uma cartilha do Poder Popular refletindo saúde, desde a preventiva até a participação na luta da política pública. Melhorar esses conselhos, melhorar a formação. Vamos até chamar um sociólogo, o Rudahit, que vai lá na igreja. Ele é fantástico. Neste domingo. Ou seja, a gente está aqui acreditando que a formação, a luta para a construção dessa democracia, o enfrentamento desse fascismo que o Ticão fala, se dá com o povo, construindo o povo e falando a democracia que quer. Boaventura de Souza Santos fala isso, né? Democracias. Qual é a democracia que o Brasil quer, de tantas que possam existir aí, né? Desde já, Edu, fica convidado você e quem mais vocês aí do IPDM quiserem, desejarem, para uma conversa aqui no Paz e Bem no 247 sobre a cartilha que vocês vão lançar, para contar os detalhes da cartilha. Acho que seria muito legal. Para encerrar, Padre Ticão, pedido que eu faço sempre para todo mundo que vem aqui. É padre, é pastor, é rabino, é mãe de santo, é pai de santo. A gente não termina sem ter uma bênção, sem que a liderança espiritual que vem aqui conversar com a gente derrame boas palavras sobre nós. Então, eu queria te devolver para uma bênção sua sobre essa comunidade virtual que está formada para essa conversa. Então, querido Mauro, agradeço o seu acolhimento de sempre e essa grande sabedoria que você tem, que está ajudando muita gente no Brasil. Que a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na qual somos batizados, Deus Pai que nos ilumina, a criação, agora que nós vamos ter o sino da Amazônia, vai ser o grande momento de rezar o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que Deus Pai nos fortaleça muito na defesa da terra, da Mãe Terra, Deus Filho, Espírito, Deus Filho Jesus Cristo, na qual nós anunciamos o seu evangelho da libertação, da vida, que veio para que todos tenham vida. E o Deus Espírito Santo,
que nos anima, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, de retrocessos históricos, mas que é o Espírito Santo que a cada dia, a cada manhã que nós acordamos, é o Espírito Santo que vai dizer a nós, aquilo que Dom Paulo Evaristo sempre falava, coragem, coragem, coragem. Que a Trindade Santa, que é a comunidade perfeita, é a comunidade da sua comunidade virtual e concreta. Nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, gente. Paz e bem. Muito obrigado. Paz e bem.